Na Primeira Guerra Mundial, milhões de soldados enfrentaram a brutalidade da guerra mecanizada. De ataques de artilharia implacáveis, fogo constante de metralhadora e os horrores de queimaduras causadas por todos os tipos de combate, os homens na linha de frente muitas vezes ficavam com ferimentos horrendos. O grande número de pessoas com esses ferimentos impulsionou o desenvolvimento da cirurgia plástica para restaurar forma e função aos afetados. No vídeo de hoje, vamos dar uma olhada em uma breve história das próteses e cirurgia, como a Primeira Guerra Mundial moldou seu desenvolvimento e exemplos do que foi alcançado. Talvez seja útil começar com como a cirurgia plástica e as próteses, como as conhecemos hoje, vieram a ser. Um dos primeiros exemplos de próteses corporais remonta ao Egito Antigo, há cerca de 3.000 anos. A nobre usava uma prótese no dedo do pé para poder usar sandálias. Durante o sexto século, Akuno 100, um médico indiano chamado Sushruta escreveu uma das primeiras coleções de procedimentos médicos. O Sushruta Samhita descreveu mais de 1.000 doenças, várias curas e, para os propósitos deste vídeo, uma série de cirurgias reconstrutivas. Essas cirurgias incluíam enxertos de pele e reconstrução do nariz. Um enxerto de pele envolve transplantar áreas de pele saudável de uma parte do corpo para uma parte que foi danificada. O método de Sushruta para reconstruir um nariz usava uma aba de pele da testa para criar um novo nariz. Este método seria usado por algum tempo. Durante a Idade Média, não era incomum para cavaleiros e nobres incorporarem membros protéticos em suas armaduras para disfarçar uma lesão anterior. Embora não fossem funcionais, era uma forma de lidar com a vergonha social de ter essas lesões. Os avanços no uso de próteses podem ser amplamente atribuídos ao barbeiro cirurgião francês do século XVI, Ambroise Paré. Seu papel em melhorar a medicina de campo de batalha levaria à identificação de propriedades antissépticas em vários tratamentos. Isso resultou em maior taxa de sobrevivência e no abandono da simples cauterização de feridas. Ele introduziu a implementação de dentes, membros artificiais e olhos artificiais e inventou muitos instrumentos científicos. Ele observou que aqueles que recebiam membros artificiais eram menos propensos a cometer suicídio, algo que muitos prefeririam fazer do que viver após a amputação. Os membros produzidos por Paré seriam funcionais e baseados na anatomia humana. Talvez seu maior projeto tenha sido uma mão mecânica, que simulava as articulações de uma mão humana. Sua fama era tanta que ele foi nomeado para servir 4 reis. Os projetos de Paré inspirariam vários cirurgiões e engenheiros a projetar uma série de novas próteses. De Peter Verdun a James Potts, os projetos melhoraram não apenas para serem mais funcionais, mas também para serem mais esteticamente agradáveis. Mas a força motriz para as necessidades de tais próteses acompanhou as melhorias na medicina. Com mais pessoas sobrevivendo a ferimentos de guerra e melhores anestésicos, permitindo cirurgias mais longas, mais soldados deixavam o campo de batalha vivos, porém sem membros. Mas nenhuma guerra resultaria em tantos feridos quanto a Primeira Guerra Mundial. A maioria das lesões em batalha eram causadas por armas de fogo pequenas e facadas. No entanto, a Primeira Guerra Mundial seria o primeiro grande conflito entre nações desenvolvidas usando a guerra industrial. A mobilização total de homem e máquina levou a uma intensidade de guerra nunca vista antes. Desde implacáveis barragens de artilharia e tiros de metralhadora até mortíferas máquinas de guerra, como aviões e tanques, muitos milhões foram deixados mortos e dezenas de milhões ficaram feridos. Para cirurgiões habituados a tratar ferimentos de armas leves e baionetas, as lesões causadas por essa guerra estavam em uma escala completamente diferente. Hospitais de campo e hospitais nos países de origem dos soldados estavam cheios de gravemente feridos, muitos deixados sem membros, como se poderia esperar em guerra, mas
milhares ficaram com graves lesões faciais. A guerra de trincheiras protegia bem os corpos, mas as cabeças acima do parapeito eram um alvo tentador. Detritos e estilhaços de conchas em alta velocidade causaram grandes danos às cabeças e faces dos soldados. No início da guerra, tais lesões faciais não podiam ser adequadamente tratadas. Os cirurgiões tentavam juntar as feridas, mas isso muitas vezes resultava no paciente com o rosto contorcido. Onde olhos, narizes e mandíbulas eram perdidos, os soldados ficavam em um estado lamentável. Esses homens não conseguiam se reconhecer e temiam voltar para casa. Eles entendiam que a sociedade provavelmente os rejeitaria por suas deformações, que suas esposas e filhos teriam dificuldade em vê-los e que talvez não conseguissem encontrar emprego. Foi o cirurgião neozelandês Harold Gillis que procurou remediar essa situação em larga escala. Ele testemunhou de perto as severas lesões faciais que acometiam vários soldados. Ele retornou à Grã-Bretanha e conseguiu estabelecer uma ala especializada para lesões faciais no Hospital Militar de Cambridge. Em breve, isso se transformaria em um hospital dedicado a tais lesões, conhecido como Hospital da Rainha, localizado na Casa Frognell. Gillis foi pioneiro no uso de enxertos de pele para cirurgia reconstrutiva em grande escala. Um dos procedimentos mais bem-sucedidos envolvia elevar uma grande aba de pele saudável de uma pessoa, conhecida como pedículo. Esta aba de pele seria localizada perto da ferida, ou área do rosto a ser reconstruída. Enquanto ainda estivesse conectado ao local doador, a outra extremidade do pedículo seria movida para o local da lesão, sem cortar a conexão com o corpo. Manter o fluxo sanguíneo aumentava a chance de aceitação do enxerto de pele pelo corpo. Talvez o paciente mais famoso de Gillis tenha sido Walter Yeo. Yeo serviu no His Majesty's Ship Warspite durante a Batalha de Jutland e operou as armas. Não está exatamente claro como ele se feriu, mas ele sofreu queimaduras caudais graves que o deixaram sem pálpebras. Yeo seria tratado por Gillis usando este novo procedimento. Acredita-se que Yeo tenha sido um dos primeiros pacientes a receber esse tipo de cirurgia. O processo levaria meses e várias cirurgias. Isso envolveu um transplante de uma máscara de pele no rosto e olhos de Yeo, que também criaria novas pálpebras. Para recriar o rosto danificado de Yeo, Gillis fixou a máscara através de tubos pediculares. Para enxertar a pele saudável com sucesso, Gillis removeu o tecido cicatricial antes de fixar a máscara, permitindo a reconstrução do rosto de Yeo. O procedimento não ocorreu sem incidentes, e 5 dias depois, Yeo desenvolveu uma infecção grave, a ponto de a máscara estar flutuando em uma camada de pus. Felizmente, cirurgias salvaram a maior parte da pele enxertada. Desde a entrada no hospital, em novembro de 1917, foram necessárias muitas cirurgias, e quase 2 anos até sua alta, em julho de 1919. Apesar de alguns casos de úlceras de córnea, Yeo conseguiu viver até os 80 anos, até mesmo se reintegrando à Marinha Real. O trabalho de Gillis continuaria bem até e após a Segunda Guerra Mundial. Entre as guerras, ele viajaria o mundo para ensinar seus procedimentos de cirurgia plástica, além de estabelecer sua própria prática privada. Na Segunda Guerra Mundial, ele foi consultor das Forças Armadas Britânicas. Ele treinou vários cirurgiões em seus métodos para ajudar aqueles feridos na guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, ele passou a trabalhar em algumas das primeiras cirurgias de redesignação sexual para homens e mulheres, estabelecendo as práticas padrão para tais procedimentos por algum tempo. Além do tratamento cirúrgico, muitos soldados receberiam todo tipo de próteses para lidar com suas lesões. Com tantos homens feridos, havia preocupação em perder uma parcela significativa da força de trabalho. Antes da guerra, os membros protéticos eram ou proibitivamente caros ou puramente estéticos.
O verdadeiro desafio estava em criar substituições práticas para articulações e dedos. Uma solução de um médico ortopedista italiano, chamado Giuliano Fangetti, levou à criação de uma aba motorizada. O objetivo era usar o músculo e a pele restantes do coto do amputado para operar a prótese. Em 1915, cerca de 10 anos após os primeiros escritos de Fangetti, um cirurgião alemão chamado Ferdinand Saubruch substituiu seu método. Se este método seria bem-sucedido ou não, dependeria, em grande parte, da quantidade de tecido que restasse após esta cirurgia. Outra forma famosa de próteses envolveria aqueles que sofreram lesões faciais recebendo máscaras. Na Grã-Bretanha, foi um escultor chamado Francis Derwent Wood que desenvolveu tais máscaras. Servindo inicialmente como ordenança, Wood usou primeiro seus talentos artísticos para criar talas sofisticadas para os pacientes, embora logo percebesse que suas habilidades seriam mais úteis para aqueles que haviam sofrido graves lesões faciais. Em março de 1916, ele montou sua própria unidade para criar máscaras, geralmente de estanho ou cobre. Cada máscara seria criada usando um molde de gesso do rosto do paciente. Wood pegaria os moldes e trabalharia na melhor maneira de reconstruir o rosto do paciente, reconstruindo áreas que haviam sido perdidas. Uma vez que o metal fosse trabalhado e o trabalho restaurativo concluído, Wood pintaria um retrato único na máscara. O tom de pele do paciente seria combinado para criar uma transição suave. O trabalho de Wood inspirou outros artistas a emprestar seu talento em empreendimentos semelhantes. A escultora americana Anna Coleman Ladd entrou em contato com Wood e juntos eles aperfeiçoaram e melhoraram o processo. As máscaras de Ladd eram indiscutivelmente mais realistas. Ladd viajaria para Paris e montaria sua própria produção de máscaras. Ela frequentemente incluía cabelo humano para recriar sobrancelhas ou bigodes. Essas máscaras eram geralmente presas no rosto por meio de óculos. Fãs de Boardwalk Empire podem se lembrar do personagem Richard Harrow, que usava uma dessas máscaras. Ladd faria cerca de 180 dessas máscaras, embora a quantidade feita por Wood seja desconhecida. Embora nem todos os 20 mil homens que sofreram ferimentos faciais tenham recebido uma máscara, aqueles que receberam tiveram a oportunidade de se reintegrar melhor à sociedade e reconstruir seu senso de identidade devastado. Mas para muitos daqueles que saíram fisicamente alterados dos horrores da Primeira Guerra Mundial, eles eram vistos como outros, como diferentes, como inferiores. Muitos dos homens lutaram para encontrar emprego, optando por trabalhos longe do olhar público. Gillis desempenhou seu papel, incluindo a requalificação de alguns pacientes para encontrar trabalho melhor e significativo após a guerra. Mas muitos lutaram para se reconectar com suas famílias e entes queridos. Alguns nunca sequer deixariam o hospital, bem cientes de como seriam tratados no mundo exterior. Muitas vezes acontece que aqueles que suportam os horrores da guerra ficam quebrados, reversivelmente mudados por sua experiência. Na Primeira Guerra Mundial, acredita-se que 1 em cada 7 soldados retornou para casa com algum tipo de lesão que mudou sua vida. Da mesma forma, aqueles afetados lutam para se reintegrar à vida civil, seja por causa das lesões psicológicas ou físicas que sofreram. O trabalho de médicos, engenheiros e artistas para ajudar a reconstruir os corpos dos soldados ajudou, embora muitas vezes eles retornassem para um mundo que não os acomodaria. Até hoje, aqueles com desfigurações faciais são frequentemente vistos como os vilões, talvez melhor exemplificado nos filmes de James Bond. O tratamento de Walter Yeo inspiraria o design de um dos inimigos, Splicer, no videogame BioShock. Deve ter sido difícil o suficiente perder parte de si mesmo nos horrores da guerra, mas ser evitado e visto como inferior ao retornar só teria agravado o trauma. É essencial compreender a evolução das cirurgias plásticas e restauradoras modernas,
Os homens que primeiro realizaram e executaram essas cirurgias merecem ser lembrados, não como uma curiosidade, mas como homens que esperavam recuperar o que lhes foi tirado, e as pessoas que fizeram o que puderam para entregar o que esses homens, no mínimo, mereciam.